Paz do Senhor, irmãos e irmãs. É com grande alegria que damos início a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje vamos mergulhar em uma palavra poderosa, que nos convida a viver em liberdade espiritual, com responsabilidade e firmeza. A leitura de hoje está em Gálatas capítulo 5, verso 1. Texto bíblico. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A epístola aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, com o propósito de corrigir os ensinos errados que estavam se infiltrando na igreja da Galácia. Alguns judeus cristãos estavam ensinando que, além da fé em Jesus, era necessário cumprir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para ser salvo. Nos capítulos anteriores, Paulo defende que a justificação é somente pela fé em Cristo, e que voltar à lei é rejeitar a graça. No capítulo 5, Paulo começa com um chamado à liberdade, verso 1, e passa a explicar que essa liberdade não é uma licença para pecar, mas sim para viver pelo Espírito. Nos versos 2 ao 6, ele alerta: se vocês aceitarem a circuncisão como exigência para a salvação, Cristo não terá valor algum para vocês. Ou seja, ou confiam na graça, ou na lei, não é possível misturar os dois. Nos versos 7 ao 12, ele repreende os Gálatas por se deixarem influenciar por falsos mestres, e diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, v9, ou seja, um pequeno erro pode corromper toda a fé. A partir do verso 13, ele ensina que a liberdade deve ser usada para servir uns aos outros em amor, e que o verdadeiro cumprimento da lei está no amor ao próximo, v14, e então ele apresenta o contraste entre a carne e o espírito. Nos versos 16 a 26, Paulo apresenta uma batalha espiritual: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e vice-versa. Ele lista as obras da carne, v19 e 21, e o fruto do espírito, v22 e 23, mostrando que quem vive pelo espírito crucifica a carne e anda segundo os princípios de Deus. Portanto, o capítulo 5 inteiro gira em torno de viver em liberdade através da graça, rejeitando a escravidão da lei, e manifestando o caráter de Cristo. Nosso versículo-chave, Gálatas capítulo 5, verso 1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse versículo é um clamor de Paulo para que os crentes não retrocedam à escravidão da lei. A liberdade aqui não é libertinagem, mas é viver em Cristo, livres do peso da culpa, da condenação e do legalismo. Paulo está dizendo: Jesus já te libertou. Permaneça firme. Não volte atrás. Vejamos um ponto de alerta. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Paulo nos alerta sobre o perigo de voltar ao que Jesus já nos libertou. O jugo da servidão é tudo aquilo que nos prende religiosamente, que nos força a buscar a aceitação de Deus pelas obras, e não pela fé. Assim como o povo de Israel desejou voltar ao Egito, muitos cristãos hoje desejam voltar a práticas que os aprisionavam. Cuidado com doutrinas humanas, tradições que substituem a graça, ou o desejo de agradar homens e não a Deus. Veja Colossenses capítulo 2, verso 20 e 22. Vejamos 3 pontos positivos. Primeiro, Cristo nos libertou para uma vida de graça e paz. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, verso 1. Jesus veio ao mundo com uma missão clara: nos libertar da escravidão do pecado e da culpa da lei. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, nos justificou e nos deu acesso direto a Deus. Como diz Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa liberdade é viver com a consciência limpa, com o coração livre para amar, perdoar, servir e adorar sem medo de condenação. Segundo, a firmeza na fé nos protege da escravidão espiritual. Estai, pois, firmes. Gálatas capítulo 5, verso 1. Liberdade sem firmeza pode nos levar de volta à prisão. Paulo está dizendo: vigiem, estejam atentos, resistam às falsas doutrinas. Firmeza significa constância, perseverança, vigilância. Como está em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos.
A firmeza nos impede de sermos levados por ventos de doutrina, modismos espirituais ou legalismos que nos afastam da simplicidade do Evangelho. Terceiro, liberdade verdadeira gera frutos do Espírito. Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. A liberdade que Cristo oferece não é para satisfazer os desejos da carne, mas para produzir frutos espirituais: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quando estamos livres em Cristo, nossas atitudes mudam, nossa vida brilha com o caráter de Jesus. A verdadeira liberdade nos leva a sermos mais parecidos com Cristo e menos parecidos com o mundo. Jesus é o único libertador verdadeiro. Ele declarou em João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou da maldição da lei, do poder do pecado, da condenação eterna. Amado irmão, amada irmã, não volte para as algemas que Cristo já quebrou. Permaneça firme na liberdade que você recebeu. Viva com alegria, com ousadia e com fé. A cruz de Cristo já venceu toda escravidão, e agora você é livre para amar, perdoar, servir, crescer e voar espiritualmente. Seja firme. Seja livre. Seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe, amamos vocês. #firmes na liberdade.